Quantas vezes você já se sentiu incompreendido por seguir um caminho diferente? Quantas vezes suas ideias foram rejeitadas simplesmente porque desafiavam o que todos acreditavam ser verdade? A história que vou contar hoje é sobre uma mulher que viveu isso de forma extrema, numa época em que ser diferente podia custar a própria vida. Imagine por um momento o mundo do século XIV. As ruas de pedra ecoavam os passos apressados de camponeses, enquanto o cheiro de pão fresco se misturava ao odor acre dos dejetos que corriam pelas sarjetas. Era um tempo de contradições, onde a fé e a superstição caminhavam lado a lado, onde o conhecimento era privilégio de poucos e a ignorância companheira fiel da maioria. Neste cenário, numa pequena aldeia nos arredores do que hoje conhecemos como França, nasceu uma menina que mudaria para sempre a vida de todos ao seu redor. Seu nome era Yennefer, e desde muito pequena ela demonstrava uma curiosidade insaciável pelo mundo que a cercava. Yennefer não era como as outras crianças. Enquanto elas brincavam com bonecas de trapo ou corriam pelos campos, ela coletava ervas, observava o comportamento dos animais e questionava tudo, absolutamente tudo, que os adultos diziam. Seus pais, camponeses simples, mas de coração generoso, inicialmente se divertiam com as perguntas incessantes da filha. Por que as plantas crescem em direção ao sol? Por que alguns ferimentos cicatrizam mais rápido que outros? Por que certas ervas aliviam a dor? A mãe de Yennefer, Helena, era parteira da aldeia. Durante os partos difíceis, ela usava conhecimentos transmitidos de geração em geração. Chás de plantas específicas, posições que facilitavam o nascimento, técnicas para controlar sangramentos. A pequena Yennefer absorvia cada gesto, cada receita, cada método como uma esponja sedenta. Aos 12 anos, quando outras meninas já começavam a aprender os ofícios domésticos, preparando-se para o casamento, Yennefer passava horas observando sua mãe trabalhar. Ela percebeu que certas plantas não apenas aliviavam sintomas, mas pareciam combater as próprias causas das doenças. Começou a fazer anotações rudimentares, registrando em pedaços de pergaminho quais ervas funcionavam melhor para cada situação. O pai, Thomas, inicialmente orgulhoso da inteligência da filha, começou a se preocupar. Uma mulher não deve saber tanto, murmurava ele nas noites frias de inverno. Isso não é natural. Mas Helena defendia a menina. Se Deus deu a ela essa curiosidade, deve ser por algum motivo, retrucava ela, mesmo sabendo que suas palavras carregavam um perigo oculto. Yennefer cresceu numa época em que a Igreja Católica dominava não apenas as almas, mas também o conhecimento. Qualquer explicação para fenômenos naturais que não viesse diretamente das Escrituras era vista com suspeita. A medicina oficial era primitiva e baseada em teorias antigas que frequentemente faziam mais mal que bem. Sangrias, purgativos violentos e orações eram os tratamentos padrão. Mas Yennefer observava resultados. Ela via que quando sua mãe usava determinadas ervas, as febres baixavam mais rapidamente. Quando aplicava certas compressas, as inflamações diminuíam. Quando seguia rituais específicos de limpeza, as infecções eram menos frequentes. Havia padrões, havia lógica, havia causas e efeitos que podiam ser compreendidos e reproduzidos. Aos 16 anos, Yennefer já era conhecida em toda a região. Quando alguém adoecia gravemente e os métodos convencionais falhavam, procuravam a jovem.
Ela desenvolveu técnicas próprias, baseadas em observação meticulosa e experimentação cuidadosa. Criou ungüentos que aceleravam a cicatrização, chás que reduziam febres perigosas, métodos de sutura que minimizavam infecções. Seus métodos funcionavam, e isso a tornava perigosa. O padre Bernardo, líder espiritual da aldeia, inicialmente tolerou as atividades de Yennefer. Afinal, salvar vidas era um ato cristão, mas à medida que sua fama crescia e seus métodos se tornavam mais sofisticados, ele começou a se incomodar. Como uma mulher jovem, sem educação formal, consegue curar pessoas que médicos experientes não conseguem? Questionava ele em seus sermões dominicais. A resposta para muitos era óbvia: bruxaria. O conceito de bruxa na Idade Média não era o que conhecemos hoje dos contos de fadas. Uma bruxa era vista como alguém que fazia pactos com demônios para obter poderes sobrenaturais. E na mentalidade da época, qualquer conhecimento que não pudesse ser explicado pelas escrituras ou pelas teorias médicas aceitas só podia ter origem diabólica. Yennefer percebia as mudanças ao seu redor. Os olhares que antes eram de gratidão agora carregavam uma mistura de medo e suspeita. Conversas que cessavam quando ela se aproximava. Mães que escondiam os filhos quando ela passava pelas ruas. Mas ela não conseguia parar. Cada vida que salvava, cada sofrimento que aliviava, reforçava sua convicção de que estava no caminho certo. Quando a peste chegou à aldeia, uma das muitas epidemias que assolavam a Europa medieval, Yennefer foi a única pessoa capaz de reduzir significativamente as mortes. Ela havia desenvolvido um protocolo rigoroso: isolamento dos doentes, fervura da água, lavagem constante das mãos com uma solução que ela mesma preparava, uso de máscaras improvisadas para quem cuidava dos enfermos. Para os padrões da época, eram medidas revolucionárias. Para Yennefer, eram simplesmente lógicas, baseadas em suas observações sobre como as doenças se espalhavam. O resultado foi impressionante. Enquanto aldeias vizinhas perdiam metade de sua população, a aldeia de Yennefer teve uma taxa de mortalidade muito menor. Mas, em vez de ser celebrada como heroína, ela se tornou alvo de suspeitas ainda maiores. Como ela sabia o que fazer? Murmurava o padre Bernardo. Como uma simples camponesa desenvolveu métodos que nem os médicos de Paris conhecem. A pressão aumentava diariamente. Yennefer sabia que estava caminhando numa linha tênue entre a salvação e a condenação. Cada sucesso médico a aproximava mais do perigo. Cada vida salva aumentava as suspeitas sobre seus métodos. Foi então que chegou à aldeia o inquisidor Matias de Cologne. Matias era um homem alto, magro, de olhos frios como o inverno alemão. Sua função era investigar casos de heresia e bruxaria, e ele havia ouvido falar dos milagres de Yennefer. Para ele, milagres verdadeiros vinham de Deus através da igreja. Qualquer outra explicação era, por definição, diabólica. A chegada do inquisidor mudou completamente a atmosfera da aldeia. As pessoas que antes procuravam Yennefer em segredo, agora a evitavam completamente. Vizinhos que ela havia curado desviavam o olhar quando ela passava. O medo era palpável, espesso como a névoa matinal que cobria os campos. Matias começou sua investigação de forma meticulosa. Conversou com cada pessoa que havia sido tratada por Yennefer, questionou sobre seus métodos, procurou sinais de pactos demoníacos. O problema era que ele encontrou apenas uma coisa: resultados inexplicavelmente bons.
Ela faz coisas que desafiam a compreensão humana, relatou uma mulher que havia sido curada de uma infecção grave. Minha ferida estava pútrida. Outros disseram que eu morreria. Ela aplicou seus ungüentos e em poucos dias eu estava curada. Ela sabia da peste antes mesmo de chegarem os primeiros sintomas, disse outro. Como ela poderia saber, a não ser por artes diabólicas? Yennefer tentou explicar seus métodos. Falou sobre suas observações, suas experiências, sua lógica. Mas suas explicações apenas pioraram sua situação. Na mentalidade da época, uma mulher não poderia desenvolver conhecimentos tão avançados por meios naturais, especialmente uma mulher jovem, de origem camponesa, sem educação formal. A situação se tornou insustentável quando Margaret, esposa do comerciante mais rico da aldeia, morreu durante um parto complicado. Yennefer havia sido chamada tarde demais. A mulher já estava perdendo muito sangue quando chegou. Apesar de todos os seus esforços, não conseguiu salvá-la. Para o marido enlutado e para muitos na aldeia, isso foi a prova final. Se ela realmente tivesse poderes de cura, gritou ele na praça principal, teria salvado minha esposa. Ela só consegue curar quando fez pactos específicos com o demônio. O raciocínio era perversamente circular. Se Yennefer curava alguém, era bruxaria. Se não conseguia curar, também era bruxaria, mas inadequada ou insuficiente. Matias decidiu que havia evidências suficientes. Yennefer seria julgada por bruxaria. O julgamento aconteceu numa tarde cinzenta de outubro, na igreja da aldeia. Todo mundo estava presente. Alguns por curiosidade mórbida, outros por obrigação, muitos por medo de serem associados à acusada se não comparecessem. Yennefer entrou na igreja de cabeça erguida. Ela sabia que sua vida estava em jogo, mas mantinha a dignidade que sempre a caracterizou. Seus pais estavam presentes, ambos com lágrimas nos olhos, impotentes diante da situação. O inquisidor Matias conduziu o julgamento com a frieza característica de quem acreditava estar fazendo a vontade divina. Uma por uma, as evidências foram apresentadas. A acusada demonstra conhecimentos que excedem sua condição social e educação. A acusada utiliza métodos desconhecidos da medicina cristã. A acusada obtém resultados que desafiam a explicação natural. A acusada foi vista coletando plantas durante a lua cheia. A acusada possui anotações em símbolos estranhos. Cada evidência era, na verdade, prova da competência e dedicação de Yennefer. Mas na mentalidade da época, competência inexplicável era evidência de pacto diabólico. Yennefer tentou se defender. Com a eloquência que sempre a caracterizou, explicou seus métodos. Eu observo, disse ela, sua voz ecoando pelas paredes de pedra da igreja. Quando vejo que uma planta alivia a dor, eu a uso. Quando percebo que lavar as mãos antes de tratar ferimentos reduz infecções, eu lavo as mãos. Quando noto que certas práticas salvam vidas, eu as adoto. Não há magia nisso, apenas observação e cuidado. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. O inquisidor já havia decidido o veredicto antes mesmo do julgamento começar. A acusada confessa usar métodos não sancionados pela igreja, declarou Matias. Ela admite basear suas práticas em observações pessoais, não na palavra divina. Isso é evidência clara de orgulho e heresia, precursores da bruxaria. A multidão murmurou sua aprovação. Era mais fácil acreditar em bruxaria do que questionar por que uma camponesa conseguia salvar vidas que médicos não conseguiam. Yennefer percebeu que não havia esperança.
O sistema estava construído para rejeitar qualquer coisa que não conseguisse explicar. Sua competência era sua condenação. Mas então aconteceu algo inesperado. Ana, uma menina de 8 anos que Yennefer havia salvado de uma febre quase fatal, se levantou no meio da multidão. Com a inocência que só as crianças possuem, ela gritou: Yennefer me salvou. Quando eu estava morrendo, ela ficou comigo a noite toda, colocou panos frios na minha testa, me deu chás que fizeram a febre passar. Ela não é bruxa, ela é um anjo. A mãe da menina tentou fazê-la se calar, mas outras vozes começaram a se erguer. Uma por uma, pessoas que Yennefer havia ajudado começaram a falar. Ela salvou meu filho quando ele quebrou a perna, e todos diziam que ele ficaria aleijado. Ela curou a infecção da minha esposa quando nem o barbeiro cirurgião conseguiu. Durante a peste, ela foi a única que não fugiu. Ficou aqui, arriscando a própria vida para salvar a nossa. O inquisidor Matias bateu o punho na mesa, tentando restaurar a ordem. Essas são exatamente as evidências de que precisamos. Como uma simples camponesa conseguiria tais feitos sem auxílio demoníaco? Mas algo havia mudado na atmosfera. As pessoas começaram a se lembrar não apenas dos medos e superstições, mas das vidas que Yennefer havia salvado, do sofrimento que ela havia aliviado, da dedicação incansável com que servia a comunidade. Thomas, o pai de Yennefer, se levantou lentamente. O homem simples, que durante anos havia se preocupado com o comportamento não natural da filha, encontrou finalmente sua voz. Senhores, disse ele, com a dignidade que só vem da convicção profunda, eu vi minha filha crescer. Vi ela passar noites em claro estudando plantas, testando misturas, observando tudo ao seu redor. Vi ela recusar propostas de casamento para continuar ajudando os doentes. Vi ela dar suas últimas moedas para comprar ingredientes para remédios que distribuía gratuitamente. Se isso é obra do demônio, então o demônio é mais compassivo que muitos cristãos que conheço. As palavras de Thomas criaram um silêncio profundo na igreja. Era um homem respeitado, conhecido por sua piedade e honestidade. Sua defesa da filha carregava um peso que ninguém podia ignorar. Helena, a mãe, juntou-se ao marido. Minha filha dedica sua vida a salvar outras vidas. Ela nunca pediu nada em troca. Nunca se vangloriou de seus sucessos. Nunca demonstrou qualquer sinal de orgulho ou ambição. Se essas são as características de uma bruxa, então precisamos repensar nossa definição de maldade. O inquisidor Matias sentia o controle da situação escorrendo entre seus dedos como areia. Ele havia conduzido dezenas de julgamentos semelhantes e geralmente a multidão apoiava a condenação. Mas aqui havia algo diferente. Aqui havia gratidão, há memórias de vidas salvas, havia reconhecimento de um bem genuíno. Yennefer olhou ao redor, vendo rostos que não via há meses, pessoas que havia curado, famílias que havia ajudado. Pela primeira vez desde que o inquisidor chegara à aldeia, ela sentiu uma fagulha de esperança. Mas Matias não estava disposto a aceitar a derrota. Com a autoridade que sua posição lhe conferia, ele declarou: a sedução demoníaca é sutil. O diabo usa atos aparentemente bons para conquistar almas. Quanto maior a aparência de bondade, maior o perigo para nossas almas imortais. Era uma lógica impossível de combater. Quanto mais boa Yennefer parecesse, mais perigosa ela se tornava na mente do inquisidor. Foi então que aconteceu o momento que mudaria tudo. Um mensageiro chegou correndo à igreja, interrompendo o julgamento. Trazia notícias urgentes. A peste havia retornado à região, atacando aldeias próximas com uma virulência ainda maior que antes.
Centenas estavam morrendo e os poucos médicos disponíveis não conseguiam conter a epidemia. O conde da região, desesperado, havia enviado uma ordem. Qualquer pessoa com conhecimento médico, independentemente de sua condição social ou métodos, deveria ser mobilizada imediatamente para combater a epidemia. A sobrevivência da população era mais importante que questões teológicas. Matias ficou pálido. Sua autoridade como inquisidor era grande, mas não maior que a do conde em assuntos de vida e morte. Yennefer se levantou lentamente. Eu posso ajudar, disse ela simplesmente. Sei como reduzir o contágio, como tratar os sintomas, como organizar o cuidado dos doentes. Posso ensinar outros a fazer o mesmo. O dilema era terrível para o inquisidor. Condenar uma bruxa por métodos não ortodoxos ou usar esses mesmos métodos para salvar centenas de vidas? A decisão veio de uma fonte inesperada. O próprio padre Bernardo, que havia alimentado muitas das suspeitas iniciais contra Yennefer, se aproximou do inquisidor. Matias, disse ele em voz baixa, mas audível para toda a igreja. Eu passei meses observando essa mulher. Vi ela recusar dinheiro de famílias pobres. Vi ela dividir sua comida com órfãos. Vi ela rezar antes de cada tratamento. Se ela é bruxa, é a bruxa mais cristã que já conheci, o padre continuou, sua voz ganhando força. E se estamos errados? Se ela realmente tem um dom de Deus e nós a condenarmos, quantas vidas serão perdidas por nossa arrogância? A multidão murmurou sua aprovação. Mesmo aqueles que haviam apoiado o julgamento começaram a questionar suas convicções. Yennefer aproveitou o momento. Deixem-me ir para as aldeias infectadas, pediu ela. Deixem-me usar meus métodos para salvar vidas. Se eu fracassar, se as pessoas continuarem morrendo, vocês terão sua prova de que meus métodos não funcionam. Mas se eu conseguir salvar vidas, talvez seja hora de considerar que o conhecimento pode vir de fontes que ainda não compreendemos completamente. Era uma proposta lógica, mas também perigosa. Se ela falhasse, seria a confirmação de que seus sucessos anteriores haviam sido obra diabólica. Se ela tivesse sucesso, seria uma admissão de que os métodos da igreja eram inadequados. Matias se viu numa situação impossível. Recusar significaria assumir a responsabilidade por todas as mortes que poderiam ser evitadas. Aceitar significaria questionar toda a estrutura de conhecimento que ele representava. A decisão final veio do representante do conde, que havia permanecido silencioso até então. Em tempos de peste, usamos todos os recursos disponíveis. A moça vem conosco. Suas habilidades podem ser testadas em condições reais. Yennefer foi libertada sob custódia, acompanhada por guardas que tinham ordem de protegê-la tanto quanto vigiá-la. Sua missão era clara: salvar o maior número de vidas possível usando qualquer método que funcionasse. A jornada para as aldeias infectadas levou 3 dias. Yennefer viajou em silêncio, organizando mentalmente tudo o que sabia sobre a peste, planejando protocolos de tratamento, preparando-se para o desafio de sua vida. Quando chegaram à primeira aldeia, o cenário era devastador. Corpos se amontoavam nas ruas, famílias inteiras haviam sido dizimadas, os poucos sobreviventes vagavam como fantasmas entre as casas vazias. Yennefer não hesitou. Organizou imediatamente o isolamento dos doentes, estabeleceu protocolos de higiene, preparou tratamentos baseados em suas observações anteriores. Trabalhou 18 horas por dia, dormindo apenas quando o corpo não aguentava mais. Os guardas que a acompanhavam, inicialmente céticos,
Logo se tornaram seus assistentes mais dedicados. Viram como ela lavava as mãos obsessivamente, como preparava máscaras para todos que cuidavam dos doentes, como organizava a queima segura de materiais contaminados. Em 2 semanas, a taxa de mortalidade na aldeia havia caído drasticamente. Mais importante ainda, novos casos pararam de aparecer. Yennefer havia conseguido não apenas tratar a doença, mas controlar sua propagação. Notícias de seu sucesso se espalharam rapidamente. Outras comunidades infectadas começaram a pedir sua ajuda. Yennefer desenvolveu um sistema para treinar assistentes locais, ensinando seus métodos para que pudessem ser aplicados, mesmo quando ela não estivesse presente. Durante os 6 meses seguintes, Yennefer viajou por toda a região, combatendo surtos de peste com uma eficiência que impressionou até os médicos mais experientes de Paris. Ela não apenas salvou milhares de vidas, mas criou uma rede de pessoas treinadas em seus métodos, garantindo que o conhecimento sobrevivesse mesmo se algo lhe acontecesse. Quando finalmente retornou à sua aldeia natal, Yennefer era uma mulher transformada. A experiência havia amadurecido sua compreensão não apenas da medicina, mas da natureza humana. Ela havia visto como o medo pode cegar as pessoas para a verdade, mas também como a evidência clara pode eventualmente superar a superstição. O inquisidor Matias havia partido durante sua ausência, chamado para outras regiões. Alguns disseram que ele nunca se recuperou completamente da experiência de ver seus preconceitos confrontados por resultados indiscutíveis. Yennefer foi recebida como heroína, mas ela sabia que sua verdadeira vitória não estava no reconhecimento público. Estava na mudança de mentalidade que havia ajudado a promover. Pessoas começaram a questionar antigas crenças, a valorizar a observação sobre a tradição cega, a aceitar que o conhecimento podia vir de fontes inesperadas. Ela estabeleceu uma escola informal em sua aldeia, ensinando outros, especialmente mulheres, seus métodos de observação e tratamento. Não se chamava de médica ou curandeira, mas simplesmente de alguém que observa e aprende. Yennefer nunca se casou, dedicando sua vida inteiramente ao estudo da natureza e ao cuidado dos doentes. Desenvolveu tratamentos para dezenas de condições diferentes, sempre baseados em observação meticulosa e experimentação cuidadosa. Seus escritos, anotações detalhadas sobre plantas, tratamentos e observações, foram preservados por seus discípulos. Muitos de seus métodos só seriam oficialmente descobertos séculos depois, durante o Renascimento e o início da Era Científica Moderna. Yennefer morreu aos 73 anos, cercada por dezenas de pessoas que ela havia treinado e centenas que ela havia curado. Seu funeral foi uma celebração de vida que atraiu pessoas de toda a região. Nobres e camponeses, ricos e pobres, todos unidos pelo reconhecimento de uma vida dedicada ao bem de outros. Mas talvez seu maior legado não tenha sido médico, mas filosófico. Yennefer provou que uma pessoa comum, sem educação formal ou posição social, pode fazer descobertas extraordinárias simplesmente observando o mundo com cuidado e testando suas hipóteses com rigor. Ela demonstrou que o conhecimento não é propriedade exclusiva de instituições ou autoridades, mas está disponível para qualquer pessoa disposta a questionar, observar e aprender. Mostrou que métodos heterodoxos não são automaticamente falsos e que resultados positivos devem ser julgados por seus próprios méritos, não pela ortodoxia de suas origens.
A história de Yennefer nos ensina que ser chamado de bruxa, ou qualquer outro rótulo negativo, por desafiar o conhecimento estabelecido, não diminui o valor de nossas descobertas. Pelo contrário, frequentemente indica que estamos tocando em verdades inconvenientes para quem prefere a certeza confortável da ignorância. Hoje, quando enfrentamos nossos próprios desafios de ceticismo e resistência a ideias novas, podemos nos inspirar na coragem de Yennefer. Ela nos mostra que vale a pena defender aquilo em que acreditamos, especialmente quando nossas convicções podem beneficiar outros. Quantas bruxas existem ao nosso redor hoje? Quantas pessoas com ideias revolucionárias são desacreditadas simplesmente porque suas descobertas não se encaixam no que já sabemos? Quantos Yennefers estão sendo silenciados pela nossa própria versão moderna de superstição? A lenda de Yennefer nos lembra que a verdadeira magia não está em feitiços ou poções misteriosas, mas na curiosidade incansável, na observação cuidadosa e na coragem de defender aquilo que sabemos ser verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra nós. Ela nos ensina que ser diferente não é uma maldição, mas uma oportunidade. Que ter conhecimento em um mundo de ignorância não nos torna perigosos, mas preciosos. Que usar nossos talentos para ajudar outros, independentemente de como esses talentos são percebidos, é sempre a escolha certa. A próxima vez que você se sentir incompreendido por seguir um caminho diferente, lembre-se de Yennefer, uma mulher que foi chamada de bruxa por usar a ciência para salvar vidas, mas que nunca deixou os rótulos dos outros definirem quem ela realmente era. Porque no final das contas, a verdade tem uma força própria, e aqueles que a servem com dedicação e coragem, como Yennefer, sempre encontram uma forma de fazer a luz brilhar, mesmo na escuridão mais profunda da ignorância humana.